Bora lá, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque olha só, amanhã, hein? Chega de parada pra Super Mundial, chega de parada pra data FIFA. Eu quero ver o Grêmio, jogando, quero ver o Grêmio treinando, quero ver como é que tá, como é que o Mano vai montar essa equipe pro segundo semestre. Quero ver se o Mano vai conseguir colocar esse time pra jogar. Se ele vai cumprir a promessa que ele fez ao torcedor nas últimas coletivas, de que o Grêmio precisava ir levando, ir remando até a parada para a data FIFA, até a parada para o Super Mundial, que depois nós teríamos um Grêmio diferente, um Grêmio jogando mais, um Grêmio se entregando mais, um Grêmio mais descansado, mais entrosado, entendendo melhor o que o treinador queria. É isso que eu quero a partir de agora. Amanhã acontece a reapresentação do elenco gremista, depois de 10 dias de folga, né, de férias, podemos dizer assim, e amanhã eles já começam a pensar no segundo semestre, começam os treinamentos, né? Bom, o próximo compromisso do Grêmio em campo vai ser lá no dia 8 de julho, final da Recopa Gaúcha contra o São José, na nossa arena, tá? A partida vai acontecer num dia e num horário terrível, né? Pô, também a federação, vou te contar, hein? Dia 8 de julho, uma terça-feira às 7h30 da noite. Não, peraí, né? Peraí. Por que não botou no final de semana? Não estamos tendo jogos. Pelo amor de Deus, né? Aproximar, levar o torcedor pro estádio esse frio que a gente tá tendo aqui no estado. Uma competição gaúcha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, esse é o nosso próximo compromisso. O Grêmio ainda vai fazer um jogo treino, o Mano deixou isso claro na última coletiva após o confronto contra o Corinthians. Um jogo treino, a equipe ainda não foi escolhida, não tem ainda uma definição sobre isso. Quem sabe um outro jogo treino antes da volta do Campeonato Brasileirão, né? Mas a tendência é a final da Recopa Gaúcha e um jogo treino, tá? Então essa é a tendência. E eu confesso, tô falando para vocês, tá? O Mano agora ele vai começar a ser cobrado. E o próprio Mano disse isso, vocês lembram, né? Na última coletiva, olha, a gente vai mudar, a gente vai sim crescer na competição e depois me cobrem. E nós vamos fazer isso. Nós vamos cobrar o Mano a partir de agora, porque a cobrança já estava acontecendo, né? Só que agora com toda a razão também. Só que tem uma coisa que a gente precisa conversar. O Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro no dia 13 de julho, tá, meus amigos? 13 de julho. Esse é o dia do confronto contra o Cruzeiro. Para esse jogo, o Mano não vai ter o Marlon, porque o Marlon está emprestado ao Grêmio. O Grêmio, para ter o Marlon em campo, tem que pagar uma multa de R$1 milhão. Lembra que eu falei para vocês aqui que o Grêmio tava vendo ainda se pagaria essa multa ou não? Pois é, essa história tá seguindo, tá? Tá seguindo. O Grêmio ainda vai conversar com o Mano, os dirigentes vão conversar com o Mano para ver se há realmente a necessidade de pagar este valor para ter o Marlon em campo. E o Grêmio está disposto, se for uma necessidade, se o Mano entender que é uma necessidade o Marlon enfrentar o Cruzeiro, o Grêmio vai sim pagar o valor para ter o Marlon. Diogo, dá para diminuir essa grana? O Grêmio vai tentar. Se realmente houver a necessidade, o Grêmio vai tentar diminuir um pouquinho. Uma coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui. O Marlon, ele atingindo 20 partidas com o Grêmio, o Tricolor fica na obrigação de comprar o atleta. E isso está muito próximo de acontecer. 10 já foram. E o Grêmio quer ficar com o Marlon, tá? O Grêmio vai comprar o Marlon. O valor está na casa de 3,5 milhões de euros. Estamos falando ali de 22 milhões, 22 milhões e meio de reais na cotação atual. Claro que o Grêmio também vai tentar dar uma diminuidinha nesse valor, né? Aquele primeiro acordo ali acontece, tal, depois as partes sentam, conversam para tentar, né, amenizar a história toda, podemos dizer assim. Aí vai estar na mão do Cruzeiro diminuir ou fazer com que o Grêmio cumpra o que está no contrato, né? Mas claro que o Grêmio sempre vai fazer essa coisa de tentar baixar esses valores. Mas fato é, e a grande novidade é essa: o Grêmio está disposto a pagar esse R$1 milhão para poder ter o Marlon em campo. Só que quem vai decidir a necessidade disso acontecer ou não é o Mano Menezes.
tá bom? Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações aqui embaixo, que é sempre muito importante. Quero saber de ti, Lucas Esteves, dá conta do recado, o Grêmio precisa colocar R$1 milhão para ter o Marlon? São jogadores muito diferentes, o que tu acha sobre isso? Comenta aqui se vale esse investimento para ter o Marlon ou não. Meus amigos, vamos para a próxima pauta, vamos falar sobre atacante. Pois é, o Arezzo é um jogador que vem rendendo na última semana, desde a entrevista, né, que ele concedeu lá para a Rádio Uruguaia. O São Paulo demonstrou interesse na contratação do Arezzo e eu trouxe isso para vocês aqui no início da semana passada. Só que a sinalização do São Paulo era para ter o Arezzo por empréstimo, com uma opção de compra, pagando o salário do jogador por ópio. O Grêmio não demonstra interesse em emprestar, porque na saída do atleta precisa repor, né? O Mano pediu a contratação de um camisa 9. Só que o que o São Paulo agora tenta com o Grêmio é o empréstimo remunerado. Vejam bem, um empréstimo remunerado, ou seja, o São Paulo paga ao Grêmio para ter o Arezzo por empréstimo, pagando o salário do atleta, mas ainda seguindo com opção de compra. O Grêmio até abre uma brechinha para o empréstimo, mas com o São Paulo quer obrigação. O Grêmio quer, aliás, o São Paulo quer opção. O Grêmio quer obrigação. Quer que o São Paulo fique obrigado a comprar o Arezzo. O que o São Paulo tenta nesta negociação? Colocar metas. Se o Arezzo vier para cá por empréstimo e jogar 5 partidas, jogar 10 partidas, 15 partidas, 20 partidas, a gente fica obrigado a comprar. O São Paulo quer metas. O Grêmio, peraí. Não é assim a história. Então tem essa conversa neste momento, uma negociação está acontecendo, tá? E o São Paulo quer ter o Arezzo como uma opção. O Grêmio quer obrigação. O São Paulo disse, a gente fica obrigado, mas peraí, temos que colocar umas coisinhas aí nessa história. O Grêmio, não. Obrigação. Levou daqui já na obrigação lá no final do ano tem que comprar. Então, tá tendo essa conversa, é uma negociação difícil, tá? Porque o São Paulo quer puxar a sardinha pro seu lado, o Grêmio quer puxar a sardinha pro lado do Grêmio, o Grêmio tá totalmente certo nessa história, o Grêmio precisa de grana, precisa de dinheiro, o Grêmio precisa contratar, se o Arezzo permanecer, o Grêmio já precisa contratar, imagina se o Arezzo sair, né? Vamos ficar só dependente do André Henrique, não dá, daqui a pouco acontece, vamos bater na madeira aqui, né? Mas daqui a pouco acontece do Bright se lesionar, ou o próprio André Henrique se lesionar, e aí vamos botar o Jardiel pra jogar, vamos botar nas equipes, vamos parar, tá? Vamos segurar aí. Então, o Grêmio precisa contratar, precisa repor essa história toda, e aí por isso o Grêmio está nessa negociação com o São Paulo, e as partes estão sim em negociação sobre possibilidades. Vamos ver se vai avançar, mas que a conversa permanece, ela permanece, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar sobre outra situação importante. Uma informação que eu vou repercutir com vocês aqui, dar o crédito ao Caliel Dornelles. A informação é dele, uma informação importante, inclusive, e que eu vou botar um tempero nessa história aqui. Vocês lembram do Nicolas Eliasson, reforço dos sonhos do Grêmio? Lembra? Renato queria ele, já. O Renato estava desde 2023 pedindo ao Grêmio a contratação do Nicolas. Na época não tinha aquele ponta, aquele driblador, lembra? Aí foi o Grêmio lá, trouxe o Soteldo e tal. E o ano passado ainda persistiu nessa história do Nicolas. No início do ano, depois da saída do Renato, o Grêmio também permaneceu tentando a contratação do Nicolas, porque era também uma convicção do CDD. Só que essa história nunca avançou. O AEK da Grécia ela nunca quis uma liberação do Nicolas assim, colocando ali, cedendo ao Grêmio alguma coisa melhor. O que aconteceu agora? A informação do Caliel Dornelles é de que o Nicolas Eliasson, ele foi oferecido ao Grêmio nos últimos dias. O Grêmio que sempre correu atrás do atleta, dessa vez teve o oferecimento do jogador. Só que o grande ponto dessa história toda, na informação do colega, é que o Grêmio não demonstrou interesse na contratação do Nicolas. O Grêmio não se interessou neste momento pelo Nicolas ser um ponta-direita. Aquele jogador mais extremo. E justamente o que o Mano não pediu neste momento. O Mano pede um quarto homem de meio campo. Um jogador quase um meia-direita, podemos dizer assim, né? Aquele jogador que apoie o meia de criação. E essa função não seria a do Nicolas, que é um jogador mais para fora, aquele jogador mais da extrema, né? Por exemplo, o que o Pavão é, né? O Pavão não é aquele jogador por dentro, aquele jogador mais por fora. E é justamente o que o Mano não quer nesse momento.
E pela falta de grana também, vamos colocar, o Grêmio não demonstrou interesse na informação do Caliel. Só que eu vou botar um tempero nessa história aqui, tá? Daqui a pouco, por que o Grêmio não tenta uma negociação colocando o Pavon? Eu não tô fazendo aqui juízo de valor quem é melhor, quem é pior, tá? Mas já que o Grêmio tem tanta convicção de que o Nicklas é aquele jogador maravilhoso, espetacular, aquele jogador que chegaria aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o Pavon tá nessa condição que tá aí, e o Grêmio não consegue levar o Pavon pra lugar nenhum, tá pagando um salário gigantesco pro Pavon. O Pavon tá aí, ninguém quer. O Atlético Mineiro lá precisa receber também 15% se o Grêmio vender. O Grêmio não vai conseguir recuperar os 4 milhões que colocou nele. Daqui a pouco tenta conversar com a EK lá, leva o Pavon, traz o Nicklas. Pro Pavon seria uma boa, já que pro Pavon mudar o ambiente, o Pavon eu não acho ele esse desgraçado todo que infelizmente se tornou aí, né? Mas daqui a pouco troca o ambiente, pro jogador já é bom também. O Nicklas tem esse sonho de jogar aqui no Brasil. O Grêmio tem a convicção de que o Nicklas é esse jogador maravilhoso, espetacular. Se tem essa convicção do CDD, daqui a pouco o Grêmio faz essa proposta aí e tenta ao próprio AEK a liberação do atleta. No cash a cash ali, tem que ver como é que sairia essa história também. Mas olha, daqui a pouco, quem sabe? A informação é que ele foi oferecido ao Tricolor. Beleza? Gente, quero avançar. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. E aí, o que tu acha? Será que é uma boa ideia ou não? Daqui a pouco trocar, traz o Nicklas pra cá, leva o Pavon pra lá, novos ares pra um, novos ares pra outro. Quero saber a tua opinião sobre isso aqui, comenta aqui embaixo. Lembrando, isso é um tempero que eu tô colocando na informação do colega, tá? A informação é que ele foi oferecido e o Grêmio não demonstrou interesse. Vou deixar isso bem claro. Gurizada, para nós encerrarmos, vamos falar sobre zagueiros, tá? O Grêmio, como vocês sabem, busca na janela de transferências a contratação de um zagueiro. É o grande foco do nosso tricolor, porque a gente precisa contratar um jogador pro lado direito. Igor Rabelo, jogador de 30 anos, 1,90 m, tá terminando o seu contrato junto ao Atlético Mineiro, né? Termina agora em dezembro, poderia assinar ou pode assinar um pré-contrato já no final desse mês com qualquer outra equipe. Um jogador que até chama atenção, passou por poucos clubes no Brasil, ele começou no Botafogo, foi pro Náutico, emprestado, voltou pro Botafogo, depois foi vendido pro Atlético Mineiro lá em 2018. E ele tá terminando o seu contrato, não houve ainda uma movimentação com o Atlético Mineiro para a renovação do atleta e o Grêmio foi lá e começou a conversar com o jogador. Não há grandes informações ainda sobre avanços, tá? Com o próprio Atlético. O Grêmio tenta uma conversa com o próprio jogador Igor Rabelo. O que chama a atenção nisso tudo, e eu trago aqui para os amigos. O Grêmio já buscou e já surgiu nomes de todas as possibilidades de zagueiro, né? Diferentes. Para pensar. O Grêmio já buscou, o Grêmio já sondou aí um construtor, um cara de saída de bola, um cara de estatura mais alta, um cara de estatura mais baixa. Ele parece meio perdido nessa história, né? Ah, o Adrielson. Ah, é o Romanha. Ah, é o Luizão. O Luizão foi oferecido, deixar isso bem claro, tá? Sabe, o Guti, né? O Rodrigo Guti também foi o Grêmio que foi atrás. Então, assim, há vários estilos diferentes de zagueiros que o Grêmio vem sondando, são oferecidos também, mas principalmente que o Grêmio demonstra interesse e muitas vezes são jogadores que até nem formariam aquela velha tentativa do Grêmio ali de agregar um jogador experiente, de agregar um jogador de saída de bola, um jogador que principalmente tem ali, né, aquela característica de atuar pelos dois lados, mesmo sendo destro. Então, assim, chama a atenção que o Grêmio tá jogando para tudo quanto é lado. Isso pode ser bom. Não sei. Parece mais um time meio perdido, né? Os caras meio perdidos aí na busca por um atleta. Mas eu quero saber a tua opinião sobre Igor Rabelo, comenta aqui embaixo. É o nome do momento. A cada momento vem um novo, né? Vamos ver. Só acho que a direção precisa ser mais ágil. Nós já estamos no dia 22 de junho. Dia 13 já é o primeiro jogo contra o Cruzeiro, né? E aí já passa esse período de parada, onde os atletas poderiam estar treinando juntos, onde poderiam estar se conhecendo. Amanhã já acontece a reapresentação. O tempo vai passando, né? Então, vamos lá, vamos se atentar. Te inscreve, deixa o like aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre todos os assuntos que a gente conversou no nosso vídeo. Tchau!